Deus nos fez seu santuário. Nós somos seu santuário vivo. Você crê nisso? Amém? Fale para a pessoa que está do seu lado aí, você é santuário vivo de Deus. Vai lá. O Espírito Santo de Deus está em você. Habita em você. Habita no teu coração. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Nós somos santuários de Deus. E Deus quer você mais perto dele. Acredite, Deus quer você mais perto dele. Mais próximo dele. Não só por um momento, não só por um instante num culto, numa reunião de oração, mas o dia inteiro, o tempo todo. Você pode achar que viver para Deus é algo inalcançável. Isso aí é para poucos, é para uns e outros. Talvez tenha até figuras, pastores, escritores, historiadores aí que você admire muito, fala, mas essa pessoa conseguia ter essa intimidade com Deus. É impossível que eu chegue a isto. Aí você começa a se comparar. Eu quero que você saiba que você é você, a outra pessoa, outra pessoa, e que você é santuário de Deus. E que a experiência que você tem com Deus só depende de você. Só depende da tua escolha, só depende de você querer. E é preciso entender que este algo que talvez você pense é inalcançável, é através de pequenas vitórias que você tem grandes conquistas. Tudo que se tornou grande, guarde isso, foi pequeno um dia. De uma pequena fagulha, podem surgir imensas labaredas. E eu oro, a minha oração é para que cada um de nós acreditemos que o sucesso na vida, e isto inclui o nosso propósito aqui, a nossa vida espiritual, a sua vida com Deus, sua intimidade com Deus, que é o que Deus quer, aparece quando damos pequenos passos. Você nunca fará grandes coisas se não pode fazer pequenas de um modo grande, de um modo com muita qualidade. Por favor, deixe Deus registrar no teu coração esta verdade, olha lá. Todas as coisas difíceis têm seu início em algo fácil, e as grandes coisas em algo pequeno. Portanto, se você confiar que é capaz de realizar bem uma pequena coisa, pode igualmente realizar uma grande. Não existe maior erro do que o de quem não realizou nada só porque não poderia fazer nada além de um pouquinho. Por isso, Deus espera essa atitude de cada um de nós. Comece com o que você sabe fazer e não pare se surgir algo que não saiba. As grandes oportunidades surgirão à medida que você fizer o melhor das pequenas oportunidades que Deus te dá. Jesus, ele mesmo, ele afirmou, irmãos, em Mateus capítulo 25, versículo 23, ele diz assim: você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Por isso que o segredo da vida vitoriosa é a nossa fidelidade nas pequenas coisas. Portanto, cuidar do altar de sua vida e evidenciar ao mundo que você é um santuário vivo, você tem que tomar as seguintes ações, as seguintes atitudes. Primeiro, vá para além do desejo. Já vimos em nossa série de mensagens que precisamos dar intencionalidade ao nosso desejo. Ao desejo, um anseio de querer estar mais próximo de Deus, de experimentar mais de Deus. O desejo é importante, mas na vida daquele que crê, o desejo não é tudo. Nós precisamos ir além do nosso desejo, nós precisamos realizar. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13: pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse texto aqui, ele aponta para a ação divina de me estimular a desejar, estimular a realizar. Veja, é Deus que efetua em você tanto querer, o quanto realizar. Talvez você pense, olha, mas
Se Deus não me deu vontade de fazer isso, como é que é? Então procede de Deus essa vontade? Olha, Deus ele já está te estimulando a isto. Deus ele já está dizendo, olha, me busque. Eu tenho grandes coisas para você. Deus já está dizendo, eu quero você mais próximo, mais perto de mim. Ele já está dizendo isso. Então não é questão de ter vontade ou não, é questão de você simplesmente querer e realizar, pôr pernas nisso. Então, por isso, algo muito importante, você não pode esquecer, que você tem que guardar no teu coração para toda a sua vida, para todos os dias lembrar, que você tem que escolher não resistir ao estímulo de Deus. Não resista a este estímulo de Deus. Deus nos estimula a desejar o que Ele deseja e a fazer o que Ele faz, mas a escolha de desejar e de fazer em última instância, ela é minha. Ela é minha. Eu posso responder a esse estímulo de Deus positivamente, ou eu posso responder negativamente ao estímulo divino. Em última instância, eu sou dono de minhas decisões. Realizar está relacionado com a minha escolha, com a sua escolha. Deus planta em meu coração o seu sonho. Deus planta. Deus coloca em minha mente sua impressão. Deus indica quais são os seus desejos para a minha vida. Deus indica isso. Mas a decisão de realizá-los depende da minha escolha. Sim, eu e você não precisamos apenas sonhar e imaginar. Podemos escolher fazer da nossa vida um santuário vivo para Deus. É nosso dever também romper com a nossa zona de conforto. O estímulo de Deus visa a ação. Uma crença ela é inútil enquanto não for transformada em ação. Por isso é preciso deixar a zona de conforto. E para deixar a zona de conforto, pense nela como sendo uma prisão, algo que vai lhe aprisionar, algo que vai lhe limitar. Esta prisão consiste em uma coleção de não posso, não devo. Em outras crenças infundadas, formadas por todos os pensamentos negativos e decisões que você acumulou e reforçou durante toda a vida. De você pensar, olha, eu jamais vou conseguir ter isto. Eu jamais vou conseguir ter essa intimidade com Deus. Eu jamais vou conseguir vivenciar essas experiências preciosas com Deus, de senti-lo, de ouvi-lo, de sentir mais próximo, de ter essa intimidade. Aí fica criando isso aqui que se torna para nós uma zona de conforto. Essas coisas é para uns e outros. Por isso, saia da zona de conforto. Portanto, escolha dizer não a todos eles e deixe sua zona de conforto, fazendo com que o seu tempo com Deus seja prioritário no seu dia. Seja prioritário no seu dia. Depois, escolha ser uma pessoa de fé. Deixar a zona de conforto para realizar exige confiança. E ao acreditar, a crença que a vitória é possível irá dirigir sua mente para a busca das soluções necessárias. Vale repetir, aquilo que acreditamos determina o que alcançamos na vida. Nosso chamado não é para realizações futuras, ao que está lá na frente, mas para pequenas vitórias diárias, pequenos começos sobre os obstáculos que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. E aí que a gente tem que ver, tem que analisar o que é que tem nos impedido de nos aproximarmos de Deus. O que é que tem nos impedido de nós estarmos ali com o nosso altar inteiramente consagrado a Deus? O que é que tem nos impedido a isso? Por isso é preciso que você torne-se uma pessoa vitoriosa nas pequenas coisas. E as pequenas vitórias aqui incluem um pouco mais tempo com a leitura da Bíblia, onde você ali, nós já vimos isso na semana passada, você medita na palavra de Deus, aonde uma conversa franca com Deus através da oração, como nós meditamos aqui, onde tudo nós colocamos diante do altar de Deus, nossas ansiedades, enfim, nós vamos crescendo nessa intimidade com Ele.
o partilhar de pequenas vitórias com um irmão na fé, uma frase bíblica que possamos guardar começando o dia para meditarmos durante todo o dia, intencionalmente durante o dia. Tudo isso são pequenas práticas que fazem grande diferença no altar da nossa vida, que fazem grande diferença, onde a palavra de Deus vai nos estimulando durante o dia. Então isso é sair da zona, aquela zona de conforto. Eu não posso, eu não consigo, com as pequenas coisas. Uma pequena leitura, uma pequena meditação na palavra de Deus vai fazer crescer dentro do seu coração mais e mais desejo de Deus, mais e mais querer mais Deus, mais e mais desejo de querê-lo, de conhecê-lo. Tudo isso são pequenas práticas que fazem grande diferença. Por isso, renda-se aos estímulos divinos. Por favor, não esqueça. Você é santuário vivo. Nas pequenas coisas, irmãos, nos pequenos atos, é que Deus vai nos construindo, é que o altar da nossa vida vai sendo construído. Segundo lugar, escolha abrir mão. A incredulidade usará do egoísmo humano para nos prender a determinadas coisas que poderão nos escravizar, impedindo nossa ação no cuidado do altar da nossa vida. A incredulidade que vai buscar se instalar em nosso coração não deseja que assumamos o fato que somos santuários vivos de Deus. Vai tentar nos levar a não acreditar nisso. Por isso, no nosso tempo prioritário com Deus, precisamos colocar em prática a renúncia. Você ali vai ter aquele momento com Deus. Você tem que começar a colocar em prática a renúncia. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12, diz assim: porque a graça de Deus, o presente de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina, essa graça nos ensina a renunciar. O apóstolo Paulo relaciona a graça salvadora com renúncia. Nesse caso aqui, vemos Deus graciosamente dando, o homem reverentemente renunciando. Deus está nos ensinando que uma das práticas do servo dele é abrir mão. Em Mateus 16, 24, diz que se alguém quiser acompanhar-me, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como vemos, renunciar não é uma opção, é uma exigência da fé. É uma condição para aqueles que desejam andar com Deus. Para aqueles que desejam andar com Ele. Para aqueles que desejam conhecê-lo. A verdade é que quando abrimos mão de nós mesmos, estamos prontos a viver perto de Deus. Talvez poderá se instalar no seu coração, aquela coisa, hoje eu não vou prosseguir meditando, vou desistir disso. Aí você tem que renunciar a esse sentimento, renunciar a essa postura, renunciar a esse egoísmo. Porque o que é central no cristianismo é a nossa total entrega a Deus. A nossa total entrega a Ele. E qualquer pessoa, guarde isso, que leva a sério a fé em Deus, precisa estar disposta a deixar tudo que se opõe a Deus. Não pode haver nada que seja resistência à sua vontade. Deus não aceita concorrentes com o amor que devotamos a Ele. Por isso, se você está lutando com um problema da renúncia, continue enfrentando a crise, renuncie a tudo, e Deus o tornará apto para tudo que Ele requer de você. O que é que Deus pede para você renunciar? Para que você possa crescer nessa intimidade com Ele. O que é que tem te amarrado para que você não venha consagrar o altar da sua vida a Deus? O que é que Ele tem prendido? Ninguém está realmente unido com Cristo enquanto não se dispuser. Enquanto não se dispuser a renunciar, não apenas ao pecado, mas também à maneira de encarar as coisas. Às vezes, renunciar àquilo que está tomando o seu tempo com Deus. Tem muitas coisas que vai tomando o nosso tempo com Deus, da nossa devoção. São as distrações que vão surgindo para tentar nos desfocalizar daquilo que é a prioridade. Por isso você precisa
renunciar a isso para que você mantenha a qualidade daquele tempo que você tem com Deus. Por isso, irmãos, é preciso renunciar. Qualquer pessoa que leva a sério a fé em Deus precisa estar disposta a deixar tudo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que impede que você tenha comunhão com Ele. E aqui pensando de forma, de uma outra maneira, de outra posição, o que é que tem impedido, que tem amarrado você? São maus hábitos? Más amizades? Que tem sido empecilho para que você cresça em Deus? Então renuncie a isto. Renuncie. Nas pequenas coisas. A renúncia revela a qualidade do nosso amor. Evidenciamos o quanto amamos a Deus através da renúncia. Você jamais encontrará algum versículo bíblico exigindo renúncia sem algum motivo. Quando Deus nos pede para renunciar, para soltar as amarras que nos seguram, logo veremos que o motivo por trás de tudo é o seu amor. Robert Schuller, um dos pastores mais conhecidos nos Estados Unidos, ele afirmou: você pode viver sem alguma coisa, se tiver alguém por quem viver. Por isso, quero que você saiba que qualquer pessoa pode viver da melhor forma possível neste mundo, se Jesus for o motivo da renúncia e o alguém por quem viver. O que Deus lhe pede hoje para renunciar, o bem do altar da sua vida, o que Deus está lhe pedindo para você renunciar, para o bem do altar da sua vida. Por favor, não esqueça que você é santuário vivo. Você é santuário vivo. Não esqueça. Por isso, diante disso, seja aliado das mudanças. Nossa relação pessoal com Jesus exige uma postura constante de mudança. Viver com Jesus é estar em constante transformação. Não é uma transformação de momento, não. É constante. Enquanto você viver a vida, enquanto estiver nessa existência, você estará em constante transformação. Em constante, um discípulo em construção. Por isso, nossa relação pessoal com Jesus exige uma postura de constante mudança. As transformações feitas por Deus são feitas através de um processo. Deus espera que cooperemos com este processo. Na nossa intimidade com Deus, precisamos entender isso. O profeta Jeremias, ele deixou claro, ele diz assim: vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Veja, vocês precisam mudar a maneira de viver e de agir. Sempre haverá algo para ser mudado, algo para ser transformado. Desejar é muito importante, mas o sonho não se realiza se nós não agirmos. Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer mais dele na sua vida? Então, é muito importante que você tenha essa ação, essa atitude de agir. E a ação que faz diferença é mudar a nossa maneira de ver as coisas, mudar a nossa maneira de agir. A verdade é uma só: Deus e a vida exigem mudanças, é um fato. Todo o progresso do altar da nossa vida exige mudança. Não podemos nos tornar o que precisamos ser, permanecemos o que somos. Mudanças, irmãos, são necessárias para edificarmos o altar da nossa vida. A vida não muda quando outros mudam, a vida muda quando eu mudo. Quando eu tenho esta consciência. O que Deus está tentando falar com você hoje? Quais as mudanças que Deus está lhe pedindo? Avalie. Talvez essa mudança é que você pense o que é prioridade para você. É o tempo com Deus? É o tempo com Ele que você está ali na presença dEle? Ou é outras preocupações do mundo? Que faz parte também, mas será que essas outras preocupações do mundo estão substituindo aquilo que é essencial, aquilo que vai repercutir para a eternidade? Essa é a sondagem que temos que fazer. Por isso nós temos que avaliar as mudanças. Será que Deus não está pedindo que nós venhamos abnegar de termos menos tempo com outras coisas e mais tempo com Deus, mais tempo com Ele, na particularidade com Ele?
na construção disso. Então, por isso, as mudanças são necessárias. E aonde as mudanças principiam? As mudanças principiam primeiramente acontecer no coração. Elas precisam primeiramente acontecer no coração, na mente, a sede das nossas emoções, a sede das nossas intenções. A vida depende da boa qualidade do coração, porque é dele, como diz a Bíblia, que procedem as saídas da vida. Quem disse isso foi o sábio. Quem disse isso foi um homem que recebeu uma dádiva de Deus, que foi se tornar sábio. Mas que devido às suas escolhas, ele pôde dizer, entender bem o que ele está dizendo, do cuidado com essa questão do coração, com as intenções do coração. Por isso as mudanças precisam começar lá, porque dele são as saídas da vida, dele vai depender como a vida vai ser prosseguida, qual vai ser essa entoada da vida. Quando aplicamos a palavra de Deus em nosso coração, a vida muda para melhor. A palavra de Deus vai trazendo mudança para nós. Algo que precisa ficar claro a cada um de nós é que quando as palavras de Deus penetram no fundo do coração, os nossos valores mudam e o coração fica mais consistente com os objetivos de Deus. O escritor de Hebreus, ele mesmo disse que a palavra de Deus ela é capaz de discernir as intenções do coração, de dividir. Por isso, aqui entra essa questão, essa prioridade de buscar essa mudança. Então é um fato, ao mudarmos nosso coração, transformamos nossa existência. Irmão, o que precisa ser mudado no teu coração? Pense nisso. Você é santuário de Deus, nós somos santuários de Deus. O que precisa ser mudado no nosso coração? Nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o próximo, de enxergar a nós mesmos. Eu estou dizendo isso porque, pelo fato que quando nós nos conscientizarmos que o altar da nossa vida, ele tem que ser prioridade na vida, acima de tudo. Então a nossa visão de mundo vai ser diferente, porque vamos discernir a vida conforme Deus, e não conforme nós mesmos, e não conforme a sociedade diz que nós temos que interpretar. Mas é conforme Deus, e nem conforme também aquilo que nós julgamos ser nossos valores, mas é conforme Deus, é conforme Jesus. E isso eu, como pastor, não posso dar a você, ninguém pode dar a você, é só a sua particularidade com Deus. É entre você e Deus. Por isso é importante. É importante. A mudança, ela tem um preço. A não ser que você esteja disposto a pagar esse preço, nada acontecerá. A cada mudança há uma consequência a carregar. Portanto, se a mudança ser feita combina com o que Deus diz, aceite o desafio, arrisque. Não tenha medo, no processo da mudança, Deus lhe fará encontrar força e a coragem necessária. Lembre-se, a vida não muda quando eu oro, Deus, mude-o. Mas quando eu digo, Deus, muda-me. Faz uma mudança em mim e não no outro. É em mim que começa. O altar da sua vida precisa de constante ajuste. Por favor, não esqueça, você é santuário vivo. O altar sempre vai precisar desse ajuste, de mudança. Se você é a mesma pessoa, agora em 2020, 2019, porque algo está errado. A mudança precisa estar sendo constante em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Precisamos estar dispostos, atentos a isso. E esse altar, essa total consagração a Deus, como nós temos ensinado aqui, tem a ver com isso. Por isso, na sua devoção ali com Deus, você já está nessa caminhada, nessa entoada, você já está ali buscando mais de Deus. Saiba, Deus está exigindo cada dia uma mudança. Uma mudança. Bom? Com Deus não existe essa crise de Gabriela cravo canela, né?
Eu nasci assim, você assim, vou morrer assim, para sempre. Gabriela. Tem nenhuma Gabriela aqui não, Deus abençoe. Mas não é a questão. É a mente, né? A filosofia na cabeça da vida da pessoa. Eu nasci assim, eu sou assim. Eu sou assim, é assim que eu sou. Nada disso. A vida com Deus é transformação diária. E a sua devocional com Deus vai lhe ensinar isso. Por isso não desista, prossiga nas pequenas coisas. E são pequenas mudanças. Isso não vai acontecer da noite para o dia, são pequenas mudanças. Guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não tenha medo da dor. O preço a pagar, muitas das vezes é isso, não tenha medo da dor, a dor do crescimento. Na caminhada com Jesus, nós aprendemos que crescimento começa com o nosso desejo. Percebemos que todos nós queremos ser. O problema é que são poucos os que querem crescer. Queremos ser. Queremos ser, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Olha, eu quero ser. Mas pagar o preço, o crescer, porque crescer, o crescer, ele traz dor. Não é fácil. O crescer na palavra de Deus tem a ver com muitos outros tipos de consequências que temos que fazer, como nós já falamos, é renúncia. Às vezes nós temos que perder para ganhar. Perder para ganhar. Quer ser um altar vivo de Deus, muitas vezes você vai perder, você pode até perder o emprego. Porque lá o seu patrão vai dizer, olha, mente. Você já teve naquele trabalho que você está ali e o telefone toca, o patrão na tua frente, o patrão fala que eu não estou. E de repente a pessoa está ligando, eu quero falar com fulano, ele está aí? Aí você é um cristão, e aí o que você faz? E o patrão fala, olha, eu não estou, fala que eu não estou. Aí você pode pegar uma cadeirinha e falar, olha, aqui ele não está não. Aqui ele não está. Aí que entra. Quantas pessoas perderam o emprego por causa disso? Eu já passei por isso. Então existem consequências, o crescimento em Deus dói. Falar a verdade. Ou às vezes perdoando a pessoa. O crescimento dói. Por isso nessa devoção com Deus saiba que haverá dor no crescimento. Por isso cada um de nós precisamos escolher aguçar nosso desejo de crescer. O apóstolo Pedro sabia da importância do crescimento nosso para o altar da nossa vida estar em ordem. Lá em 2 Pedro 3,18 ele diz, porém continue a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o nosso momento de devoção a Deus, diante do altar de Deus, como nós já meditamos aqui, começar o dia meditando na palavra de Deus, no dia a dia, diariamente, você ali conectado com Deus, uma conexão com Deus, numa oração sem cessar com Deus, com essa conexão, ele é importante. Porque a palavra de Deus diz, olha, continuem a crescer. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesses 21 dias de oração, eu creio que Deus vai nos mostrar a diferença que isto faz. Depois você vai ver a diferença que isso vai fazer na questão do jejum, enfim, no ano, enfim, na vida. Eu creio que Deus vai firmar no seu coração o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Mas você pode perceber, eu não sei se você já reparou, entre pessoas que você conhece há anos, a grande maioria delas está hoje literalmente no mesmo lugar há 10 anos. Porque elas ainda suspiram pelos mesmos sonhos. Choramingam pelos mesmos problemas. Racionalizam com as mesmas desculpas e ainda se deparam com as mesmas oportunidades e pensam da mesma forma equivocada de tempos atrás, não cresceu 1 centímetro. Mas aquele que tem a vida no altar de Deus, que quer crescer, que quer desenvolver, ele tem essa proatividade de
de buscar esse crescimento, de não ser a mesma pessoa. E aqui, eu quero só trazer um exemplo rapidinho, no próprio chamado de um homem na Bíblia. Rapidinho aqui, que é de Abraão. A Bíblia diz lá no capítulo 12 de Gênesis, 12, de 1 a 9, você pode ler lá. Deus o chama. Deus o chama. Deus diz para ele o que ele requer dele. E Abraão, sem nenhum tipo de mata, sem GPS, sem nada, a Bíblia diz, Abraão foi. Ele foi. Diante das promessas que Deus já havia feito para ele. Se tu uma bênção, serás pai de uma grande nação. E Abraão simplesmente ele foi. E muitas pessoas recebem esse chamado de Deus, como nós vimos ali, esse estímulo de Deus, e fica parado. Não vai. Não cresce, não desenvolve. Fica sendo sempre a mesma pessoa, é os mesmos pedidos, é a mesma coisa. E Deus está chamando para ir mais longe. São pessoas que escolheram viver no estacionamento da vida, irmãos, temos que tomar cuidado com isso, não podemos estar no estacionamento de vida. É um fato, quem deseja chegar a algum lugar precisa escolher deixar o acostamento da estrada da existência e se mover, por isso ouse crescer. Tenha a ousadia de crescer, a proatividade de buscar esse crescimento, e está aí a oportunidade para você. De manter a sua vida devocional constante, de insistir, de buscar, de não desistir, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, você vai crescendo, você vai construindo, você vai desenvolvendo. Por isso, ouse crescer. E para crescer, estabeleça alvos para a sua vida. Onde você quer chegar na caminhada cristã? Isso é importante, já parou para pensar nisso? Aonde eu quero chegar? Que legado eu quero deixar? O que deseja se tornar? Qual é o grau de intimidade que você deseja ter com Deus? Algumas pessoas demilitam essa questão de intimidade com Deus com um arrepio na coluna, choro daqui, choro dali, e não tem nada a ver com isso. Intimidade com Deus é vivência constante, é convicção no coração, aonde eu estou, Deus está comigo. É consolo, é paz interior, é adoração, a vida ela é um culto a Ele. Por isso, o quanto você deseja conhecer intimamente Deus, o quanto você quer ficar distante da vida sem Deus, você precisa estabelecer alvos claros. Por isso, estabeleça metas diárias para alcançar seus alvos. Estabeleça metas diárias, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver nisso. Vou dar só um exemplo particular meu. Por exemplo, uma das metas que eu coloco, orar 3 vezes no dia. O dia tem três momentos de oração. Ou já estabeleci de ler 4 livros por mês. 4 livros. Fora as outras leituras que são necessárias, que são precisas, mas 4 livros por mês. Com a intenção de poder crescer, de poder desenvolver áreas que precisam ser desenvolvidas na questão espiritual, nessa questão de altar, de sacrifício vivo, de vida com Deus, de intimidade com Deus. Coloque propósitos diários com Deus. Vou ler um capítulo da Bíblia por dia, 4 capítulos da Bíblia por dia. Vou ter ali, nesses primeiros 3 meses, 5 minutos de oração por dia. Eu vou estar orando pelos meus filhos, pela minha filha, vou estar orando pelos meus pais, vou estar orando pelos meus amigos. E depois você vai aumentando isso, vai aumentando. Enfim, coloque uma meta, onde eu quero alcançar, o que eu preciso fazer para crescer e desenvolver. Lembre-se disto. Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo para ser uma das etapas do seu plano. Por isso avalie, seu maior perigo não é o fracasso em tentar alcançar sua meta. O maior perigo é alcançá-la e parar de crescer. Já alcancei a meta, agora eu vou parar. É o maior perigo. Compreenda que a fixação de metas é uma atividade que nunca termina. É a pulsação que lhe diz que ainda há vida.
Escolha crescer um pouco a cada dia. Quando você melhora um pouco a cada dia, coisas grandes começam a acontecer. Mas é de pouco em pouco. Lembre-se, o plano de Deus, o plano dele, o plano de Deus dura a eternidade toda. Por isso busque pequenas melhorias dia a dia, de cada vez. Este é o único modo para que aconteça. E quando acontece, isso dura. Avalie o que você está fazendo para que a sua vida espiritual cresça. E aqui tem, o crescimento da nossa fé é o produto de ações sistematizadas. E aqui vai uma dica, curso bíblico, o partilhar da comunhão com o irmão da mesma fé. Aqui eu já lembro dos trios de parceria, essa importância grande que existe nisto. Aqui existe a prática dos seus dons no ajuntamento semanal do povo de Deus. Tudo isso faz parte dessa meta, desse crescimento, desse alvo. Você tem um plano de crescimento a fim de continuar sendo o santuário vivo de Deus, irmãos, é necessário. Deus não nos chamou para ficarmos estacionados na vida, Ele quer nos levar além, além e além. Porque te levando além, isso vai contagiar a outros, isso vai contagiar a outros, e vai, e vai, e vai. E assim o evangelho é proclamado. Porque as pessoas te veem, o mundo te vê como santuário vivo de Deus. Como alguém que serve ao Deus verdadeiro. E em quinto lugar, escolha não ficar no chão. Acidentes podem ocorrer. Às vezes, nessa tentativa de busca da devoção a Deus, da meta qual você colocou, você venha ter uma queda. Essa queda você veio, pastor, eu tentei, sabe, mas não consegui. Tentei até fazer aí 21 dias de jejum, mas não deu certo, sabe? Eu falhei, e você já começa a desanimar, sabe? Aí você começa a desanimar, aí você começa, olha, eu errei com isso. Agora eu quero dizer para você que esse tipo de coisa pode acontecer. Agora, Deus, Ele sempre nos estimula e sempre nos estimulará a ficar de pé. A decisão de não ficarmos no chão precisa ser nossa. Deus tem preferência para falar com a pessoa em pé e não caída. Primeiro Deus levanta para depois falar. Elias estava prostrado em uma caverna e Deus o fez levantar e sair até a porta. Olha, o tal do Elias havia feito coisas extraordinárias. Havia feito algo extraordinário. E de repente uma coisinha de nada, uma ameaça de morte, o fez cair num estado depressivo. E Deus falou para ele, olha Elias, sai da caverna, rapaz. Sai até a porta. Sai desse lugar. O Ezequiel, em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, diz assim, Ezequiel estava caído, como vemos lá em Ezequiel 2:1, ele me disse, filho do homem, fique em pé que eu vou falar com você. Deus poderia ter falado com Ezequiel no chão, poderia. Mas Deus diz, olha, fique de pé. Uma lição que aprendemos aqui é que o chão não é o lugar de um servo de Deus. Deus não nos fez para a desistência. Guarde isso. Ele não nos fez para a desistência. Existem momentos distintos em que se fica mais propenso a desistir. Depois de se cometer um erro ou depois de uma vitória. São dois momentos que pode se instalar a desistência. Depois de uma derrota, depois de um erro ou depois de uma vitória. É um fato, o mundo sempre lhe dará a oportunidade de desistir. Entretanto, somente o mundo chamaria desistir de oportunidade. Por isso, para cuidar da qualidade do altar da sua vida ao cometer um erro, admita o erro, faça os acertos necessários e levante-se. Olha, eu não consegui manter minha devoção a Deus, porque uma coisa ou outra eu me distraí com isso e com aquilo, mas agora eu vou me levantar.
Eu vou prosseguir, eu vou insistir. E é assim não só na devocional, mas é assim na vida. É assim. Levante-se. Para continuar na estrada, nossa proximidade com Deus, precisamos viver consciente que um homem não está acabado quando sofre uma derrota, mas sim quando desiste. Não desistir é uma decisão pessoal. Todos nós, ao escolher a perseverança, precisamos escolher não ouvir quando alguém diz que existe um meio rápido e fácil de conseguir o que queremos. Nós precisamos sempre lembrar, irmãos, que vale a pena. Foi alcançado, que nada do que vale a pena foi alcançado sem os 3 P's da vitória: perseverança, persistência e paciência. Guarde algo para o seu coração, que eu quero destacar. Não confunda a curva com destino. Deus tem uma visão muito maior do que a nossa, depois da curva da estrada. Às vezes o final que a gente está vendo naquele momento, na verdade, a falta de perspectiva temporária. Se prosseguirmos, vamos ver que a estrada prossegue depois da curva. A gente acha que o fato de ter errado é como uma estrada, tem uma curva, termina ali e pronto, desiste. É preciso lembrar que depois da curva, a estrada ela continua no seu rumo. E a vida no altar de Deus é dessa forma. Se achar necessário, dê uma pausa. Mas por favor, não confunda pausa com fim. Não confunda. Por isso, deixe que Deus compartilhe seu fardo. Sua obra não está concluída. Você apenas chegou a uma curva na estrada, a uma pausa na vida. Pausa na vida é como na música. A música tem uma pausa e depois ela volta com aquele grande final, com aquele momento maravilhoso lá em cima, lindo. E é assim diante da presença de Deus. E nessa manhã, faça como o profeta Ezequiel, escolha ficar de pé diante de Deus, e Ele usará cada momento da sua vida para uma nova e preciosa revelação do seu bom plano, reestruturando ainda mais o altar da sua vida. Meu irmão, não pare de investir no altar da sua vida. Você é santuário do Deus vivo. Não desista. Você vai crescer e vai impactar gerações na sua intimidade com Deus, porque é o que Deus quer. Você é santuário vivo de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai Celeste, esta é a tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Somos teu santuário. O Senhor quer nos levar além. É o desejo do nosso coração. Mais do que desejar, nós queremos, Senhor, crescer em Ti. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.